Capítulo 1. Os últimos raios da luz do sol já estavam a se esconder, e a umidade da terra se levantava e a neblina fria se espalhava, escondendo tudo ao seu redor. Foi quando eles adentraram na choupana onde vivíamos. Me lembro de olhar o rosto de minha mãe, que empalideceu, perdendo o brilho no momento que ela o viu. Tudo em seu caminho era empurrado. Ela, em desespero, empurrou meu corpo para uma das alcovas que havia em nossa choupana. Sua voz estava embargada pelo choro contido, me suplicando para me silenciar e aguardar seu regresso, que não se sucedeu. Meus anos eram poucos nesse plano quando eles foram mortos por alguém que eles haviam fugido e há muito esquecido. Saí de dentro do cômodo, atordoada, vendo minha genitora ao chão com uma desmedida mancha pegajosa ao redor de seu peito, um cabo bem forjado de uma lâmina que reconhecia. Ela manipulava bem aquele metal frio que agora estava cravado sobre ela. Suas vestes, que agora se tornaram vermelhas, revelavam ao todo que a vida em seu corpo se esvaiu, tornando-se ali o lugar da passagem de sua alma para o outro plano. Meus olhos foi à procura da figura masculina que nos cuidava e protegia. Entre os 3 cômodos minguados onde ele passava segurança, nas noites frias, ao lado de minha mãe febril que muitas vezes sussurrava seu passado atormentado com gemidos. Gritei por ele variadas vezes chamando-o para salvá-la. Mas em meu ser agora era eu quem desejava ser salva. Não estava a entender muito bem, mas sabia em meu interior que algo terrível estava a se passar, e ali só restava o silêncio que me assolava. Dei passos rápidos para fora da choupana, onde o meu refúgio era confortante, e o sorriso sincero de minha mãe quando ele a encarava, seu jeito simples, mas com uma vivacidade energética que transmitia acolhimento e paz a nós. Ela sorria ao vê-lo retornando de sua lida. Vivenciei a imagem de quando ele me puxava para os seus braços, me dizendo o quanto estava crescida e me tornando uma bela jovem. Mas ao elevar meu corpo para fora da choupana, encontrei sua cabeça longe de seu corpo. Senti o frio e o tremor subir entre minhas pernas. Meu corpo tremeliava em desespero. Meu choro foi silenciado pela minha garganta, que de tão seca não saía nem um sussurro. Meus olhos se prenderam em uma imagem sombria. Seu olhar era gélido como cristais de gelo. Seu sorriso tinha um sarcasmo enervante, como se sentisse bem com a minha felicidade reduzida a nada e meu sofrimento eterno por visualizar essas imagens e guardá-las em meu coração. O chão amparou meus 2 pequenos joelhos que desabavam sem nem ao menos consentir. Não ouvia uma só coisa naquele momento, estava paralisada. Não havia nada além de desespero por não poder socorrer o corpo que estava separado em 2. Como iria fazer para ajudá-lo? Meu corpo não reagia da forma que minha consciência rogava. Estava inerte, fazendo um esforço sem medida para continuar a respirar. Sentia minhas narinas se alargarem com a tremenda força que continuava a fazer, mas a cada segundo que minha mente guardava aquelas imagens, minha respiração se tornava cada vez mais pesada, como se estivesse adorando me sufocar. Minha consciência me amedrontava, massacrando meus sentidos para não fazer absolutamente nada. Senti meu corpo sendo deslocado do lugar onde passei tardes brincando, sorrindo com meus entes queridos. Fui arremessada para dentro de uma carruagem. Após meu corpo se chocar naquele espaço, senti o cheiro mais enjoativo e repugnante que minha mente pode capturar. Meu estômago me traía, me fazendo jogar tudo o que estava sentindo para fora. Senti meu pescoço sendo esmagado e uma fúria grotesca. Por mais que desejasse com todas as minhas forças respirar, não entrava ar algum. Via a ponta do meu nariz se avermelhar e as minhas pálpebras pesarem, e meu corpo trêmulo com uma relutância nunca sentida. O calafrio que senti no meu corpo acompanhava o trajeto com que fui arremessada com força. Os bancos, em uma madeira nobre, ampararam minhas costas, encontrando uma lombar agoniante onde se escondia entalhes perfeitos e agudos. Com arfar estreito, sufoquei meu gemido estridente que custava sair pelos meus lábios.
Meu corpo pesado que caía em cima do meu próprio vômito, minha garganta sendo esmagado por algo que ele tinha nos seus pés, nunca vista pelos meus olhos antes. Senti uma dor fina em minhas costas, apoiei o peso do meu corpo sobre a palma da minha mão, onde resvalei novamente, me chocando ao assoalho daquela carroça e um peso que identifiquei sendo de suas pernas sobre minhas costas, ordenando ficar onde estava, sem dizer uma palavra. Ouvi uma gargalhada dolorida vinda dele. Suas lágrimas que caíram deram lugar a uma voz forte, mais suave, falando para onde deveria ir e um leve trepidar seguido por caços de cavalos. Com o tempo corrido me desliguei. Concentrei minha mente no que presenciei e minhas boas lembranças seriam guardadas carinhosamente. Meu coração batia descompassado, mas era a única coisa que conseguia ouvir com clareza. Meu corpo continuava pesado e sem energia, como se ela fosse drenada de dentro de mim. Foi quando ouvi o ranger da porta se abrindo e uma sombra alta sussurrou que deveria acabar logo com aquilo, pois ele teve sua vingança, e que em sua busca nada mais lhe restava. Então saiu de sua boca como um grito agudo que fervilhava. Quero que a leve para onde não possa ver esse ser desprezível. Ela me faz recordar daquela meretriz imunda, e quando precisar de tua opinião, eu mesmo saberei que não estarei em minha consciência perfeita. Se retirou. Meus olhos seguiram seu corpo copioso até desaparecer na escuridão. Levantei a cabeça e vi um rosto suave que refletia com a luz da lua. Seu nariz afilado, as maçãs de suas bochechas avermelhadas e sua boca grandiosa acompanhava a perfeição de seu maxilar quadrado, que dava um ar de superioridade. Olhei de relance suas vestes negras que se elevavam com as vergastadas do vento que dançavam oscilando, pareciam sorrir para mim, de tão perfeitas em seus sincronismos. Os protuberantes braços, que achei desproporcional pelo volume que mostrava em suas vestes, me esmagavam ao meio. Escondi meu rosto quando me deparei com seus olhos negros, sem nenhuma profundidade. Lembrei subitamente do medo que sentira, vendo o corpo do meu cuidador separado em dois ao chão. O frio que percorria em meu corpo agora era diferente daquele que apenas senti em meu abdômen. Agora em meu corpo percorria calafrios e, sem conseguir me controlar, tripudiava involuntariamente. Senti um de meus braços sendo envolvido por uma mão grande e grotesca que antes me arrancou de dentro daquela locomoção negra. Ao longe, aquele ser corpulento conclamava: leve daqui e a esconda onde não possa encontrá-la por agora. Nesse momento, meu ódio por ela está beirando a loucura. Um meio sorriso surgiu no rosto daquele ser que estava agora a me esmagar. Tudo adiante estava a ser para mim algo desconexo, mas para ele estava a ser grandioso, e uma voz suave, mas que dava calafrios, a mim que eu seria seu triunfo mais grandioso que iria provar. Os olhos que agora fitavam os meus, a íris deles eram negros, mas em sua volta estavam vermelhas com luxúria. Sua boca tripudiava palavras rudes e indecentes que jamais ouvira e que para mim não faziam o menor sentido. Fui colocada em um lugar gélido e fúnebre. Fiquei encorajada depois de tempos em saber o que era aquele odor repugnante que invadia onde estava. Um cheiro doce e enjoativo. Me questionava curiosa para saber que animal em putrefação cheirava dessa forma. Em tempos, uma espécie de mingau meio amargo com pedaços mal cortados de mandioca era despejada em uma tigela de barro. Minha garganta rejeitava a pasta amarga, expulsando para fora, mas meus dedos trêmulos empurravam novamente em minha boca, como se implorassem engolir esse corpo, na decadência que se encontra, não suportará mais sua alma. Por tempos, minha mente entrava em uma meditação e meu ser saía em uma projeção astral contínua, e vagante saía desse lugar, me deparando com o passado, a mesa no canto de um cômodo quase vazio, onde se encontrava à beira do caixilho no lado esquerdo, uma leva de madeiras que quase nunca se apagava, chegava a aquecer o local arranjado onde minha mãe passava horas em pé, preparando com afeto o que chamava de refeições.
Meus olhos pararam à mesa quadrada, onde era amparada por uma parede que, por mais que não fosse feita de esquadrio, ou um tipo de pedra branca que nunca se aquecia, ou tijolos feitos com o barro da beira de rios onde escravos eram surrados e esgotados diariamente por seus coadjuvantes preguiçosos, as paredes eram feitas com troncos tortos e em suas brechas cobertas por barro que se alinhavam com o chão. Mas tudo não passava de um apego emocional de meu passado. Mas era algo bom, onde minha mente se mantinha calma, pude achar graça da barra da saia de minha mãe, que esbravejava por suas vestes estarem em uma tonalidade negra, onde ela balançava rapidamente para que as chamas crescentes com tonalidade aveludada aumentassem mais, ofuscando as panelas de barro queimado. Senti o canto de minha boca ser repuxado por um quase sorriso ao ver na mesa um pão redondo, grande, onde suas bordas grossas eram cuidadosamente retiradas para fazer as migalhas, para engrossar o caldo da sopa com legumes colhidos nos fundos da nossa choupana, que era cercada e escondida. Ela se refugiava naquele pequeno lugar onde passava seu tempo cortando as ervas daninhas que teimavam a crescer, os legumes entre as grandes folhas que nasciam. Saboreava aquela pasta amarga como se fosse a sopa quente, onde aquecia um sorriso escandaloso do meu cuidador, que grunhia abanando as mãos na altura de seu rosto. Essa está mais quente do que a de ontem? Tu estás querendo que perca meu paladar e a língua. Um sorriso abusado, mas vagaroso de minha mãe que se abria na presença dele. Suas mãos fortes e seu corpo esguio a tornavam a pessoa mais destemida e amorosa que já conheci. Nunca percebi malícia ou maldade entre o sorriso dela e os olhares dele. Havia um discernimento onde compartilhavam algo maior que poderia ser o amor. Um cuidado mútuo entre eles era visível. Não se distanciavam. Pendi minha cabeça para trás. Me senti tão só e vazia que me forçava a sentir a dor de não estar mais com eles. A amargura estava se estabelecendo em meu ser. O medo se impregnava sobre meus poros, como aquele cheiro podre que minhas narinas se acostumaram a sentir. O vazio se aprofundava em mim juntamente com o silêncio em minha mente que me aterrorizava. E desse medo, fiz meu coração ecoar em minha consciência. Se estava a sobreviver nessas condições, por que temer o desconhecido? Alcançaria qualquer coisa,